todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, as provas mais penosas. Das provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Pungente angústia essa. Mas nessas circunstâncias, o que melhor pode restabelecer a coragem moral? É o conhecimento das causas do mal e a certeza de que se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Que mais consolador, mais encorajador do que esses pensamentos, que se depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao nosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que na terra vos parecia monstruosidade, e as feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Vamos entender? Olha, toda vez que eu coloco minhas imperfeições morais para serem superadas, eu me encontro em prova. É sempre aquela situação em que precisamos vencer os nossos obstáculos, obstáculos esses criados por nós mesmos em vidas passadas. Algumas até nesta mesma vida. Mas isso quer dizer, então, que Deus está nos castigando por nossos erros? Não, claro que não. Deus está nos dando a oportunidade de reaprender, refletir e trabalhar para redimir os nossos erros. Então, se eu estrago, se eu firo ou rompo alguma coisa, eu gero consequentemente a obrigação de consertar, curar e restaurar. E essa obrigação é minha, somente minha. Deus está sempre nos educando e nunca nos punindo. As provas, elas irão ser de acordo com a necessidade de cada um. Nós não podemos querer colocar questões para o aluno do 4º ano resolver iguais às questões que os alunos do doutorado irão fazer, não é assim? E veja, não adianta também, a pretexto de muito amor, querer impedir que os nossos filhos passem pelas dificuldades da vida. Imaginem um pai que coloca o seu filho em uma estufa para não sofrer as influências climáticas. Depois, ele não deixa o filho ir para a escola para que não sofra com os professores austeros e nem com a influência dos maus colegas. Tem mais. Só deixa o filho assistir programas de televisão onde ele escolhe os heróis. Vai chegar um dia em que esse pai e essa mãe não vão estar lá para proteger o seu filho da vida. Vai chegar uma hora em que os nossos filhos terão que caminhar sozinhos. Então, isolá-los de todo o contato humano, não deixar que ele aprenda com os próprios erros, é não deixá-lo progredir.
aprender, evoluir espiritualmente, porque é errando que a gente aprende, também errando. É claro que a gente aprende com os nossos acertos, mas a gente aprende mais com os nossos erros. Então, não podemos querer colocar os nossos filhos numa redoma. Tem que deixar os nossos filhos viver, acertar, errar, cair, levantar. Provas são situações que nos servem de aprendizado ou que testam as nossas capacidades, e elas são dos tipos mais variados e próprias para cada pessoa. É o tipo de experiência que aquela pessoa precisa para o seu progresso intelectual e moral. Tudo que Deus faz é bem feito, tem um motivo útil para nós. Portanto, precisamos passar por essas provas e deixar que os nossos filhos passem pelas suas provas também. Não adianta querer evitar o nosso sofrimento e nem o do sofrimento dos nossos filhos. Nós precisamos ser testados diante das situações. Isso é para que a espiritualidade amiga superior possa ver como que nós iremos reagir diante daquelas situações. Com as provas, vamos realmente conhecer a nós mesmos. Se fôssemos perfeitos, se não errássemos, não teríamos os méritos que as lutas nos traz. E muitas vezes escolhemos as provas mais penosas para passar, viu? Como em alguns casos de pessoas cegas, de pessoas paralíticas de berço. Esses espíritos podem ter pedido semelhante prova para período de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade que virá. Acreditem nisso. Então, coragem, enfrentem as provas da vida com coragem, pois estamos tendo a oportunidade de corrigir os nossos erros do passado e erros que cometemos nesta mesma vida ainda. Às vezes Deus é tão bom que Ele dá a oportunidade nesta vida da gente corrigir os nossos erros. Não de vidas passadas, mas erros que cometemos agora, nessa vida. Então Deus está sempre nos educando e não nos castigando. Se Deus colocou esta ou aquela prova em nossas vidas, é porque temos condições de triunfar diante dela. E mesmo se não triunfarmos, mesmo assim, teremos um proveito. É porque nós teremos passado por um aprendizado. Então, coragem nas lutas da sua vida, ajude os seus filhos, os seus queridos, a ter coragem para passar pelas provas, pelas dificuldades da vida. Porque Deus quer isso da gente, que a gente tenha coragem diante das situações difíceis, que geralmente são causadas por nós mesmos. Bom, até uma próxima. Tchau!